No quadro de entrevistas do blog Petrolândia Notícias de hoje, meu convidado é vereador de Petrolândia e candidato à reeleição pelo PSD. Estamos aqui hoje com o vereador Evaldo Nascimento. Evaldo, gostaria de lhe agradecer por nos conceder esta entrevista nesse período de reta final de campanha. Eu sei que você está no corre-corre, visitando comunidades e também as quadras e bairros do nosso município. Eu gostaria, para iniciar, que você falasse um pouco quem é Evaldo Nascimento. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos os ouvintes do blog PN Notícias que nos acompanham pelas redes sociais. Eu que agradeço, Alex, o convite, a consideração que a gente tem. Já tive contigo em 2 outros momentos semelhantes a esse. Um momento em pré-campanha 4 anos atrás, um momento após a eleição, para agradecer os votos que a mim foram conferidos, na qual a gente conseguiu lograr isso na nossa batalha. E na ocasião, você até brincou comigo que eu era um alagoano petrolandense. E de fato sou um alagoano petrolandense, sou alagoano, moro aqui vou fazer 21 anos que moro aqui na cidade, resido na cidade. Tive o prazer, a satisfação e o orgulho de receber um título de cidadão petrolandense há 5, 6 anos atrás. E adotei Petrolândia como a minha cidade para mim viver. Petrolândia é uma terra hospitaleira, povo acolhedor. Aqui é um lugar bom para se viver, é um lugar que a gente galga que haja oportunidades. A gente está vivendo tempos difíceis, tempos, já há alguns anos, tempos com, não vou dizer descaso é uma palavra um tanto quanto pesada, mas um meio que esquecimento por parte do poder público em relação às coisas da nossa cidade, em relação à educação, em relação à saúde, em relação às estradas, que você é testemunha viva disso, em relação a muitos assuntos. Mas estamos aqui novamente colocando nosso nome para que o povo aprecie, o povo avalie, o povo dê a decisão se merece ou não merece permanecer na Câmara de Vereadores. E a parte principal, né? Sou professor, não sou vereador, estou vereador, sou professor da rede estadual, sou professor da rede municipal, sou pai de família, sou pai de 2 filhas, sou casado, sou cristão, sou sindicalista, faço parte de movimentos sociais desde a época do movimento estudantil. Sofri perseguição política onde morava, no meu primeiro voto aos 16 anos de idade. Fui obrigado a descer de um carro de estudante por não querer votar no presidente da República da época, do grupo que dominava a política na minha cidade natal, Água Branca. Tu já aprontava, bicho, naquela época? E na época a gente era jovem e na época tinha um candidato a presidente que era lá de Alagoas e era o jovem do momento. A gente acreditava que ele naquela época seria o melhor. E a gente já tinha opinião própria desde aquela época, né? Certo. E assim, eu acho que a coisa primordial para o ser humano que quer trilhar caminhos públicos é ter opinião própria. A gente precisa escutar as pessoas, a gente precisa andar com as pessoas, a gente precisa estar perto do povo, mas ter opinião própria. Você não aceitou a imposição que lhe foi dada. Você achou que a pessoa lhe impôs que teria que votar naquele cidadão. Literalmente, na época lá era o coronelismo, né? Realmente era coronelismo. Isso foi em que ano, você lembra? Isso foi em 1989. Na verdade, mês de agosto, setembro de 1989. Aí o restante do ano eu tive que ir para o colégio que era meio afastado, que eu sou da área rural do meu município, lá em Alagoas, dentro da área rural, um povoado. E tive que terminar o ano letivo indo de bicicleta algum período, e depois um político lá que era do lado da gente lá, mandava uma caminhonete ir buscar todo dia, e levar e trazer, todos os dias. A gente conseguiu terminar, na época, o magistério, que me fez hoje ser professor. A gente conhece a dificuldade das pessoas, porque a gente sente na pele, né? O professor Evaldo é professor, é sindicalista, hoje é vereador e tal, mas assim, a minha história de vida inteira é na agricultura. Até no dia da convenção da gente lá, que você estava fazendo uma cobertura, eu fiz um pequeno adendo sobre isso. Eu nasci dentro da agricultura, numa agricultura completamente diferente da daqui, que é uma agricultura sequeira, né? De seca, de você plantar, esperar por chuva, e a gente plantava e perdia. Esperar por bom. Exatamente, e criava um gadinho, criava gado, criava uns animais.
E na época da chuva, que tinha pasto, você vendia um gadinho gordo e ganhava algum dinheiro para fazer a feira. Na época da seca, você gastava dinheiro com o gado, e isso é muito sofrimento. Isso fez você crescendo, adquirindo uma certa casca, para você enfrentar os problemas da vida com firmeza e olhando sempre para frente, né? Aprendi com meu pai a ter dignidade, né? A gente era pobre, mas a palavra com honestidade e a palavra ética sempre predominaram dentro da minha casa, né? Desde pequeno, depois sendo adolescente, depois jovem. Trilhei muitos caminhos aí em São Paulo, nos lugares para tentar ganhar dinheiro na época da juventude, e fui para Maceió e até parei aqui. E como foi a escolha, Petrolândia? Minha esposa trabalhava aqui, a minha esposa também é de lá de Alagoas, mas ela trabalhava aqui, estudava aqui, trabalhava aqui na casa dos familiares já há algum tempo. A gente namorou muito tempo, e quando a gente casou, ela não quis ir para lá, que ela já morava aqui há quase 16 anos que ela morava aqui. Já estava e aí eu fiz aqui. Situação estável, no caso. Fiquei por aqui, eu era concursado lá em Alagoas, na época consegui uma cedência de lá para cá, de um dos que tinha. Vim para cá, fiquei aqui na época no ano 2000, em 2003 eu fiz um concurso público da prefeitura, passei. Em 2007 fiz concurso público da prefeitura, passei novamente, pedi demissão do lado de Alagoas. Em 2008 fiz concurso do estado, passei, pedi demissão de um dos do município, e de lá para cá a gente vem galgando as nossas brigas aí na luta dos professores, na luta dos estudantes, na luta por uma educação melhor, na luta por melhores condições de trabalho, na luta por melhores salários, que vocês já acompanharem a luta da gente, que a gente já tem certo conhecimento. Evaldo, a questão política, ela surgiu como? Qual foi seu interesse de entrar para ser vereador de Petrolândia? Então, Alex, como falei, a política ela vem do sangue, né? 16 anos de idade, meu primeiro voto, já para presidente, já fui perseguido politicamente, então isso já cria uma certa afinidade com a política. Você aprende que você tem que enfrentar as situações ora para se defender, ora para você galgar melhores oportunidades, ora para você galgar um futuro melhor para a sua localidade. Meu pai foi candidato a vereador lá em Alagoas, perdeu uma eleição por pouquíssimos votos, eu nem votei nele, porque eu estava em São Paulo na época. Se candidatou na próxima, que eu estava lá trabalhando com ele, e ele foi muito bem votado, mas perdeu por causa do coeficiente eleitoral, a questão da legenda, né? Ele foi um dos vereadores dos mais votados, dos bem votados do município. Entraram vários outros com menos votos do que ele, mas ele ficou fora e não quis mais se candidatar. E na eleição de 2012, a gente estava enfrentando um movimento sindical aqui, um movimento para criar o plano de carreira dos professores. A gente teve várias reuniões, vários encontros, junto com o Sebastião, junto com o Tiãozinho, que é meu amigo de longa data, de antes dessa data, mas a gente já vem caminhando junto há um certo tempo. E a gente decidiu que a gente precisava ter um representante dos professores, né? A gente precisava ter alguém que representasse a classe dos professores. Naquele momento, por questão de não ter família grande aqui na cidade, a gente acreditava que ter uma família grande na cidade é um fator preponderante para você ter isso numa eleição política. E Tião se candidatou naquela eleição, né? Foi candidato naquela eleição, foi muito bem votado, mas não logrou esse, não conseguiu eleger esse. Na eleição seguinte, na passada, de 2016, ele novamente seria o candidato, conversei com ele para apoiá-lo novamente. Ele já tinha um nome testado na cidade. Era o mesmo trabalho que eu faço como sindicato, o Tião faz, a gente tem uma parceria muito boa. Isso a gente se dá muito bem, tem um tratamento muito bom e tal. Aí ele disse, eu não quero mais. É a representação do Simpro, né? Isso. Vocês fazem. Eu não quero mais, eu não tenho os motivos dele não querer ir lá na política, e nessa agora vai você que eu vou lhe apoiar. Beleza, a gente se acertou lá com o Tião, né? Do jeito que eu dei o apoio a ele na eleição anterior, ele me deu o apoio na de 2016, ele e a família dele, a qual eu agradeço. E deu certo. Que está comigo esse tempo inteiro, está comigo novamente agora, quero agradecer novamente. E a gente trilhou nosso caminho, foi uma eleição difícil, que toda eleição é difícil, acredito até que essa seja um pouco mais difícil do que a que houve, né? Por questão de não poder coligar partidos na questão dos vereadores, né? Uma mudança eleitoral. Na outra você teria 22 candidatos, você poderia colocar mais candidatos no grupo, que a gente conseguiu eleger 2 com mais facilidade, do que nessa, por exemplo, para você conseguir eleger 2 num grupo, que vai ser um pouco mais difícil. Isso. Mas assim, foi basicamente nesses caminhos, né? O sangue da família, a luta sindical, a representação, e uma coisa vai puxando a outra, e os amigos vão conversando das possibilidades de você lograr isso, da possibilidade de você representar, o conhecimento que as pessoas têm de você em relação à sua pessoa, em relação à sua personalidade, em relação à forma como você conduz as questões, em relação à honestidade, em relação à ética, em relação a respeito, em relação à luta propriamente dita, e foi acontecendo, e daqui a pouco você está dentro da política com os pés
olhando sempre para frente e, graças a Deus, no meu caso, a gente conseguiu lograr isso na eleição passada. Evaldo, tem uma situação que está predominante, que é a questão dos recursos do Fundef. No caso, se fala numa fatia de 20 milhões, né, que está para entrar nos municípios a partir do ano que vem. Explique melhor para nós. Eu sei que você tem entendimento a respeito disso. Esse assunto vem sendo discutido não só aqui em Petrolândia, como em toda a região. A gente tem acompanhado, não muito de perto, mas eu já vi certas discussões a respeito disso, e eu tenho certeza que você tem um entendimento e vai explicar à população como é que vai se dar esse processo desse recurso para o município de Petrolândia e para os municípios de modo geral. Então, Alex, Fundef foi um programa governamental criado, né, uma política de governo criada em 1996 para implementar recursos federais nos municípios para ter condição de pagar um salário melhor aos professores. No ano de 2007, na verdade 2006, começou a vigorar em 2007, o Fundef foi extinto e entrou o Fundeb, que está até hoje. O ano passado começou a questão do aprova o novo Fundeb, que foi aprovado agora o novo Fundeb, que vai virar uma política governamental. Aí mudaria o que essa em 2001, governamental? O Fundef, ele não contemplava todas as séries, as modalidades de ensino dos municípios. Por exemplo, o Fundef, ele contemplava apenas o ensino fundamental 1 e 2, certo, que a gente chamava da primeira à quarta série antigamente, que hoje é do primeiro ao quinto ano, e da quinta à oitava série, que hoje é do sexto ao nono ano. Uhum. O Fundeb, ele contempla desde a creche, no caso dos municípios, ele vai contemplar desde a creche até o ensino fundamental 2, que é o nono ano. Então, a creche, o ensino infantil, o fundamental 1 e o fundamental 2, no caso do município, inclusive o EJA, e a educação especial, ele foi contemplado pelo Fundeb, e o Fundef não contemplava tudo isso aí. Em relação ao que você me perguntou, alguns municípios já receberam esses valores de precatório de Fundef. Isso é uma questão que a gente vem lutando há muito tempo. A gente entrou com ações na justiça ainda em 2014, 2015, a gente entrou com ações na justiça e isso foi se arrastando, porque chegou um determinado momento que o STF teve que intervir, porque os municípios entendiam que o recurso era para ser todo do município, e a gente entende que o recurso é do município e é do professor. Vou explicar melhor. Quando era o Fundef vigorando, no caso aqui de 2001 a 2006, a ação daqui é de 2001 a 2006, tem município que pegou de 2000 a 2005, que o Fundef foi de 97 até... Essa variância. Exato. Porque quando você entra com ação na justiça, você pega só os 5 últimos anos. Então, os anos que passou lá para trás dos 5 anos, eles ficaram perdidos. Entendi. Os municípios eles recebiam a menor. É um negócio chamado custo aluno-qualidade, que é o valor que o governo federal paga por aluno aos municípios. Você tem 1.000 alunos, você recebe 1.000x, custo aluno-qualidade. Você tem 5.000 alunos, você recebe 5.000x, custo aluno-qualidade. Então, a União, ela pagou a menor aos municípios. No caso de Jatobá, por exemplo, o recurso já está na conta. 5 milhões e alguma coisa, desde algo em torno de junho, julho, por aí, que o recurso está na conta. Aí só se aplica na questão da educação, como é feito? Então, a questão é a seguinte, qual é o entendimento da gente? O entendimento que a gente conseguiu em várias audiências públicas que a gente participamos em Itacaratu, participamos em Itaíba, participamos em Floresta, participamos em Serra Talhada, participamos em São Caetano, participamos em município de Alagoas, em Arapiraca, participamos em município... a gente não conseguiu fazer uma audiência pública, a gente não teve votos suficientes para conseguir a audiência pública, não teve o interesse de se fazer audiência pública, mas a gente participou em vários municípios, porque o dinheiro também não estava na conta. O ideal é que você faça uma audiência pública quando o dinheiro já está na conta, para você trilhar como é que você vai fazer com aquele recurso. Entendi. Tem um deputado, alguns deputados, tem um deputado de Alagoas, JHC, que inclusive ela conterrânea da gente, que é amigo nosso, que vinha com essa luta já há algum tempo lá em Alagoas, e agora na nova gestão presidencial com as eleições de deputados. Aí quem ficou na comissão foi um deputado daqui da Comissão da Educação, foi um deputado daqui de Pernambuco, inclusive é jornalista, que é Fernando Rodolfo. E a gente tem caminhado com isso, foi aprovado lei no Congresso, e foi mandado para o presidente da República, e ele vetou a lei, que a gente está agora, voltou para o Congresso, a gente está na campanha Derruba Veto.
Mas eu estive acompanhando uma parte do debate que aconteceu há poucos dias e foi colocado a questão algo em torno disso aí, desses 20 milhões. Mas a questão toda é o seguinte, se colocou 20 milhões, vou investir nisso, vou investir naquilo, mas esqueceu de uma coisa fundamental. Os 20 milhões, 60% é para ser para o professor e 40% é para o município gastar com educação. Isso é aquilo que a gente defende, é aquilo que foi aprovado em lei no Congresso Nacional, o presidente vetou, mas o veto está para ser derrubado no Congresso, que é 12 milhões. Desses 20, tem uma correção, está mais do que 20 que tem correções. 12 milhões é para pagar aos professores, fazer uma espécie de um rateio com os professores, como foi feito em Belém de São Francisco há poucos dias atrás. Obrigatoriamente é para ser feito assim. No momento, pode fazer diferente? No momento hoje, como o presidente vetou a lei, está meio que parado por enquanto. Mas a lei que foi aprovada no Congresso Nacional é para ser dessa forma, 60% para os professores e 40% para se gastar em educação, na construção de escolas. E esse valor, Evaldo, só para a gente tirar dúvidas, né, que eu tenho certeza que o público fica com algumas perguntas no ar. Esse valor, ele tem como ser dividido ou, um exemplo, vindo o recurso, a parte dos professores tem que ser toda, assim, tem que ser paga no valor total? Então, no caso, acredito eu que o veto que o presidente vetou vai cair no Congresso. O veto caindo no Congresso, quando o dinheiro cair na conta da prefeitura, ela primeiro cai numa conta judicial, quando ela cai na conta da prefeitura já é como se fosse quase que automático. 60% vai para o professor, 40% vai para outras questões. No caso onde não tinha havido ainda a aprovação dessa lei lá no Congresso, como no caso do município de Salgueiro, foi feito um projeto lá, o prefeito fez um projeto, mandou o projeto para a Câmara aprovou o projeto, com 60% para os professores e 40% para a prefeitura gastar com a educação, com construção de escola, reforma, mobiliário, essas questões todas. E a Justiça homologou o projeto e foi feito isso, acredito eu, no mês de maio, junho, lá em Salgueiro. Foi feito também, mais ou menos, junho, julho, em Belém de São Francisco, o dinheiro estava na conta, está para sair em Jatobá, agora aí, acredito que ainda esse ano ou no começo do ano que vem. Petrolândia, tem uma e o recurso daqui deva cair o ano que vem. Porque assim... Mas quando em torno desses 20 milhões? Deve ser mais um pouquinho do que os 20 milhões, uns 21 milhões, por aí, por questão das correções, né? Certo. Mas é algo em torno, o valor original é algo em torno muito bom, de 20 milhões. É muito bom, mas precisa frisar a questão. Se o dinheiro tivesse vindo sem a União pagar a menor ao município, na época, havia tido rateio para os professores da época. Entendo. Teria sobrado dinheiro e havia o rateio. 60% se pagava professor, verdade. 40% o município gastava. Então agora nada mais justo. Se o dinheiro voltou, o erro foi corrigido, a União perdeu a ação, os municípios entraram com a ação, os sindicatos entraram, depois perderam tem uma palavrinha jurídica que se diz, não era o sindicato que teria que entrar com a ação, porque o prejudicado diretamente não era os professores, o prejudicado diretamente era o município, então era o município que tinha que entrar com as ações, e agora nada mais justo. O dinheiro caiu na conta, quem era o dono à época que foi prejudicado? 60 professor, 40 o município. Então agora que o dinheiro caiu, nada mais justo, 60 para o professor, 40 para o município fazer reformas, ampliações, que aliás 8 milhões é muito dinheiro para se fazer reformas e ampliações. Evaldo, tem uma situação em rede social que a gente vem observando, que são várias campanhas de não eleja vereador de mandato. A gente vê muito isso em imagens, até vídeos falando a respeito. Você, como vereador, está terminando seu primeiro mandato, falta poucos meses para você concluir os 4 anos como legislador local. O que você tem a dizer sobre essa situação? Bem, Alex, eu sou a favor da democracia. Eu defendo que a gente tenha direitos e tenha deveres, eu defendo que a gente tenha o livre-arbítrio, o direito de falar o que pensa e o que acredita. Existe um outro semelhante a esse na internet, que fala mais ou menos assim, que vereador de mandato não precisa prometer nada, basta dizer o que fez. E é simples, vou dizer para você uma coisa bem singular. Eu acredito que para você ser político, ou para candidatar-se a um cargo político, aí seja ele a primeira vez, ou seja ele uma reeleição, porque cada campanha é uma campanha diferente, a reeleição é uma nova campanha, você já tem um nome conhecido, você já tem um nome
ou um nome muito bem aceito ou um nome queimado, que faz parte, você vai ter uma quantidade de rejeição e uma quantidade de aceitação que provém do seu mandato. E isso faz parte do processo democrático. A questão toda é a seguinte, não só o vereador de mandato, mas qualquer pessoa que se candidata. Eu acho que eu, quando era apenas eleitor, e ainda continuo sendo eleitor, que eu estou colocando meu nome para ser votado, mas eu também voto, vou escolher o prefeito, voto em deputados, voto em senadores, voto em presidente, faço os meus votos. E é bem simples. A minha questão pessoal, número 1 em relação a isso, é que a pessoa tem que ter um passado ilibado. Você tem que ser idôneo. Isso. Então, assim, eu acho que você tem que escolher a pessoa que vai lhe representar como alguém que pense parecido com você. E também a questão da história, da vida daquela Exatamente. pessoa. Você vai eleger alguém para lhe representar os 4 anos. Como é que você tem que eleger alguém que vai lhe representar durante os 4 anos? Você tem que eleger primeiro alguém que você tenha acesso a ele, alguém que seja acessível, porque você vai ter que propor questões ao seu representante, você vai ter que fazer proposições da sua localidade, proposições da sua categoria, proposições das situações de cotidiano da sua cidade. Você tem que ter acesso ao seu vereador, é um ponto preponderante em relação a isso. E você vai ter que ter uma participação no governo que você colocou para lhe representar, a partir do momento que a pessoa que você votou, que a pessoa que você elegeu, pense semelhante ao que você pensa. É meio contraditório você querer pegar uma linha seguindo aqui a minha direita, e você eleger alguém que vai seguir aqui a sua esquerda. Exato. Dificilmente vocês vão se encontrar ao longo dos 4 anos da sua representação. Então é importante que você, ao votar, seja vereador de mandato ou não, você vote em alguém que pense semelhante a você, que comungue das suas ideias e dos seus ideais, que pense parecido com você e que você tenha acesso. Eu, particularmente, em relação ao meu mandato, você tem algumas questões que você se decepciona ao longo do mandato. Não é só o eleitor que decepciona-se. O vereador, no meu caso, também se decepciona com algumas questões. Por mais que você seja professor, por mais que você seja sindicalista, por mais que eu estava presente na Câmara de Vereadores com muita constância, nas reuniões, assistindo, ouvindo, aprendendo, vendo ali como é que funciona o ambiente, escutando a questão de projetos, escutando a questão de orçamento, escutando a questão de LDO, participando, inclusive, de proposições na área da educação, especificamente como conselheiro do Fundeb, como presidente do Conselho do Fundeb à época, ou em algumas épocas, com proposições para se colocar na Câmara. Na época de questões de aprovação de plano de carreira de professores, a gente estava lá dentro da Câmara, conversando com os vereadores, apresentando as propostas, como deveria ser, como a gente achava que deveria ser. Mas assim, Evaldo, não cortando seu raciocínio, nessa questão de querer ser vereador, de ter aquela vontade de ganhar uma eleição, de ser um legislador da cidade, quando você consegue, que você está lá, realmente é aquilo que você pensava ou você se surpreendeu com alguma N situações? Então, seguindo, como a gente já estava discutindo aqui, você complementou a pergunta muito bem, um complemento muito bom. As decepções são no seguinte, eu mesmo participando, como te falei, durante todo esse período lá na Câmara de Vereadores, estando sempre presente e tal, eu acreditava, por exemplo, eu fiz até uma espécie de um planozinho de governo, na eleição passada, que eu acreditava que eu podia fazer um projeto lá na Câmara de Vereadores, por exemplo, até era algo semelhante à Guarda Municipal, salvo engano, que foi uma das coisas que eu tentei colocar no início e não consegui. Eu poderia fazer um projeto na Câmara de Vereadores, eu tendo voto, os vereadores aprovassem, aprovava o projeto, para ir para a sanção do Executivo, sancionasse se quisesse. Mas quando a gente chega na Câmara, e essa foi uma decepção, até você está acompanhando, há poucos dias atrás eu lancei um projeto na Câmara de Vereadores, um projeto exatamente para acontecer o que aconteceu, para ter um argumento para explicar à população que o vereador tem limitações. A gente apresentou um projeto há poucos dias atrás em relação à autorização do município de fazer convênios com clínica médica para a questão de exame de ressonância magnética, de tomografia, de endoscopia, exame de imagem que não faz aqui. Foi aprovado com 8 votos o projeto e foi para sanção da prefeita e ela simplesmente vetou. E o argumento do veto foi o quê? Inconstitucionalidade. Ou seja, o Legislativo ele avançou na competência do Executivo. E não pode, em miúdos, você não pode fazer um projeto que dê R$1 de prejuízo, que dê R$1 de despesa ao Executivo. Essa foi uma das decepções. Mas você vai aprendendo as questões, você vai tramitando lá dentro, você vai aprendendo.
E a gente começou a aprender aqui qual é a parte mais importante do vereador. Não são esses projetos que a gente apresenta agora nesse momento, mas os 2 projetos importantes que vêm do Executivo para a Câmara de Vereadores. Um saiu de lá há poucos dias, desse ano. Qual foi? Que é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai direcionar o orçamento para o ano vindouro, né? Para o ano seguinte. Já foi aprovado. Foi aprovado. Quando ele chega na Câmara de Vereadores, aí você tendo uma quantidade de votos, mais do que 6 votos, lá no caso que a gente tem 11, tendo 6 votos, você consegue colocar emendas, e aí você vai colocar, direcionar recursos na lei para aquilo que você acredita que você consiga fazer. Se você observar esse ano, eu coloquei algo em torno de um dos projetos 15 mais emendas. importantes. É o mais importante. A gente colocou aí umas 15 emendas, fiz a autoria das emendas, os vereadores, agradeci que também são os coautores, aprovaram as emendas, e o outro é o que está lá na Câmara de Vereadores para ser aprovado agora. Acho que a semana que vem, na próxima sessão, a gente já está aprovando o orçamento. Está nas comissões, está analisando as comissões e as emendas, que é o orçamento propriamente dito, que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Quando chega na Câmara, se você tiver a maioria de votos, você vai conseguir colocar as emendas que você acha importante direcionar para a sociedade. É uma parte importante que a população entenda. Porque todo prefeito, quando ganha a eleição, ele quer ter maioria na Câmara. Exatamente para que ele tenha facilidade em relação a essas questões das emendas que o vereador vai colocar. Porque, infelizmente ou não, o Executivo não quer que o Legislativo participe, faça emendas, faça participação em relação a essas questões. Porque aí ele com a minoria ficaria desfavorável ele correr atrás dessa certa situação. Assim, quando você tem uma Câmara de Vereadores consciente, aí eu vou me colocar nesse aspecto, apesar que ultimamente, agora no período eleitoral, a gente tem levado algumas pancadas em relação ao Executivo, né? Os Executivos têm dado em alguns cantos, dizendo que a gente trava projetos, e a gente precisa dizer à população, né? Nós temos na Câmara de Vereadores a maioria absoluta de oposição, não oposição à Jane, não oposição ao povo de Petrolândia, oposição ao modelo de governo que se apresentou durante esses 4 anos, a forma de governar que a gente entende que deveria ser diferente, desde o salário dos professores, que a gente tem que fazer greve, desde o fardamento escolar, que a gente teve para o Ministério Público, desde a construção da creche, que nunca saiu, essas questões que a gente acredita, que a gente sabe onde é que está os recursos, que a gente sabe como desenlinhar, como desatar o nó, e que a gente acredita que não faz por vários motivos que a gente até alguns desconhece. A gente é da oposição, mas nunca chegou um projeto na Câmara de Vereadores para a gente não aprovar. Agora, o que é que acontece quando o projeto chega na Câmara de Vereadores? O que é que cabe ao vereador? E isso eu faço com muito orgulho e com satisfação, porque eu represento o povo. Se o projeto é algo que eu já compreendo, chegou um projeto da área da educação, chegou um projeto referente à folha de pagamento dos servidores, chegou um projeto que já vem direcionado para comprar uma ambulância, chegou um projeto para construir um calçamento em uma agrovila ou em uma rua, chegou um projeto para fazer saneamento. Algo que a gente já compreende o que é, para que é, como é, de onde vem, para onde vai. Benefícios, né? E já direcionadozinho, não precisa ninguém vir explicar nada. Mas quando chega um projeto, que o projeto é duvidoso, que não é que é duvidoso, que seria uma novidade, que tem coisas complexas, que a gente precisa compreender. A critério de exemplo, o projeto que chegou daquela praçazinha, aqueles canteiros, lá entre a 13 e... ali, na Hospital Salgueiro Barro, lá em cima, naquele, não o do meio ali, mas o primeiro lá onde tinha a feirinha. Certo. Que chegou na Câmara o projeto, a gente entendia que a gente queria saber onde era que ia ficar localizado os feirantes. Tá tirando os feirantes dali, eles iam para onde? Então, se fez necessário que a gente convidasse Arthur, que a gente convidasse o secretário para ele ir lá dar uma explicação. A gente convidou para ele lá explicar, vai ficar assim, assim, assado, o projeto é assim, tal coisa vai ficar aqui, e a gente aprovar. Eu acho que isso não é mais do que a obrigação de um vereador fazer. Você não aprovar as coisas às cegas, você aprovar sabendo o que é que está aprovando. Até porque tudo que você aprova na Câmara ou vai beneficiar a população ou vai prejudicar a população. Verdade. A responsabilidade muito grande. Evaldo, eu até lhe apelido como vereador das baronesas, né? Você teve uma luta constante com esse grande volume de baronesas que chegou às margens do Rio São Francisco, aqui em Petrolândia, o Lago de Itaparica. E eu me recordo que essa luta se iniciou com o apoio, a contribuição também do vereador Louro do Vidro, no qual a gente esteve com vocês para registrar uma matéria
logo quando teve aquela situação toda, Paulo Afonso aqui, Jatobá e tal, e estava prejudicando um grande número de piscicultores, como também pescadores e tal. E até então, aquele lado do rio ali, a gente sentido Tacaratu, o lado esquerdo, não houve uma retirada, não houve um planejamento para diminuir esse volume, apesar que a gente sabe que isso é a questão do esgoto, que vem de longe também, enfim, a maré vem trazendo para cá, e se criou uma situação muito incômoda. E até então a gente vê que assim, se tira, mas ainda não é aquela quantidade que acho que a população espera. Me recordo também que você propôs uma audiência pública para debater esse tema, também foi vetada, não houve consenso entre os vereadores para que uma audiência tão importante acontecesse ali no plenário da Câmara. E aí, em que pé está essa situação? Como você enxerga essa problemática aqui para a população de Petrolândia? Então, Alex, quando a gente vem morar em um local, que a gente escolhe um local para morar, você escolhe o local e o local lhe escolhe. Nós temos uma questão simples, né? Não é simples de se resolver, mas é uma questão simples de se entender. A realidade das baronesas em Petrolândia ela não é diferente da realidade das baronesas em Paulo Afonso e em Glória. Participamos de algumas audiências públicas, eu tive umas 2 ou 3 lá em Paulo Afonso. Uma primeira a prefeita teve presente, alguns vereadores tiveram presente, e eu fui escolhido, teve uma espécie de uma representatividade em relação a vereadores, eu fui para uma segunda audiência lá em Paulo Afonso, e tivemos uma audiência muito grande, uma audiência pública muito grande. Até o blog postou alguma coisa. Nós tivemos uma audiência pública muito grande, onde tinha pessoal dos ministérios, de uns 3 ou 4 ministérios lá em Paulo Afonso, Procuradoria do Ministério Público Federal, a Embasa, a Casal de Alagoas, Companhia de Água da Bahia, de Alagoas, os prefeitos, vários prefeitos, entre eles meu amigo Davi, prefeito lá de Glória, o doutor Luiz de Deus, prefeito de Paulo Afonso, que era um anfitrião. E na ocasião, chegou-se ao entendimento que era necessário que os municípios eles fizessem uma decretação de estado de calamidade pública em relação às baronesas. E estranhamente aqui não aconteceu isso. E se você me perguntar qual é o motivo, até hoje não foi explicado qual é o motivo de não ter se declarado isso. Porque você cobrou muito isso também na Câmara. Porque a gente entende, nas caminhadas que a gente teve em Chess, teve em Codevasf, teve em INCRA, teve em CPRH, tivemos todos os órgãos públicos que pudessem fazer alguma coisa em relação a isso. Que quando a gente via, você ia para Paulo Afonso, de manhã, do lado direito da praia de Paulo Afonso, entupido de baronesas daqui até quase na orla daqui, só baronesa pura. E daí daqui a pouco, uma semana depois você passava lá, não tinha mais nenhuma. Prefeitura com reta escavadeira, criou uma espécie de uma gaiola para tirar, com maquinários. Você viu até aquela área ali perto do Parque de Exposições, de uma espécie de um depósito, para depois colocar no outro canto. Rapidamente se tirava. Isso ocorreu umas 3, 4 vezes. Glória, a mesma coisa. E aqui o que acontece? Aqui nunca foi tirado nada. Se tirou aí algumas caçambas, até a gente foi criticado, você foi criticado na matéria que você fez, eu também, por o pessoal da prefeitura na época, eles estavam tinham tirado 165 caçambas de baronesa, se eu não salvo engano. Mas assim... um número bem... A baronesa, ela é uma planta que ela causa entre o desconforto em relação à beleza da água do lago, em relação a banho de turistas, em relação a banho da localidade em geral, em relação à qualidade da água se beber, ela causa doenças. Foi comprovado que cientificamente que ela causa câncer, provoca câncer de mama nas mulheres e provoca câncer de próstata nos homens. Aumenta a quantidade. É uma informação muito importante. Por sinal, quando começou essa discussão, não foi levantado essa questão até então. Eu me recordo que em uma das sessões você colocou isso em destaque e eu fiz uma leitura, fiz uma breve pesquisa na internet e realmente a informação procede. É um alerta para a população. Aí o que acontece, Alex? Se você analise, as baronesas estavam só do lado esquerdo. Aqui, a baronesa do lado esquerdo da ponte, lá onde a gente fez o vídeo, lá aquele 1º de maio de 2017. Me recordo. 1º de maio de 2017, um dia dos trabalhadores, que a gente entrou no barcozinho lá e filmamos lá. Só tinha do lado esquerdo. Então era você fazer uma proteção com uma espécie de uma grade por baixo da ponte para não passar para cá.
e começar a tirar, porque uma parte aqui, próxima aqui do lado esquerdo, vindo para a capacidade, já estava soreado, já tinha areia, então não tinha nem água, era você tirando com a própria, com areia, com tudo. Se você retirar aquela parte ali, levar para algum local, você teria evitado tudo isso. O que é que acontece? Ela vai aumentando, ela vai se proliferando e ela vai aumentando. Toda vez que dá uma chuva, que chove, o que é que acontece? Boa parte daquelas baronezas dali, elas saem, que você vê que o lago do lado esquerdo ele fica meio que limpo. Eu já vi esse fenômeno. E daqui a pouco, novamente, tá cheio novamente. Aí chove, elas vão para lá novamente e pisteia os outros cantos novamente. Então isso é uma questão que causa prejuízo a piscicultor, causa prejuízo a agricultor, causa prejuízo a quem tem bomba na beira do rio para fazer suas irrigações. E o aspecto principal, causa um prejuízo muito grande à saúde da população. Então, no meu entendimento, deveria ter havido um olhar mais carinhoso em relação a isso, né? Ter buscado meios para você fazer o combate a isso com mais celeridade, poderia dizer, né? Porque está aí tomando conta e se não fizer nada, daqui a pouco a gente não tem mais lago. Verdade. Evaldo, falando sobre orçamento, tem um orçamento muito importante, que às vezes até passa despercebido da população. A população às vezes não tem essa informação, que é a questão do orçamento impositivo, que é um dos orçamentos que a Câmara de Vereadores faz a aprovação ali dos projetos mais importantes, que ele entra no início do ano. Vocês já fazem aquela pré-aprovação para que a gestão cumpra no decorrer do ano. Dentro desse orçamento eu me recordo que foi aprovado no primeiro ano pós-eleição, né? No ano ainda do ex-prefeito Ricardo Rodolfo, foi aprovado esse orçamento que existia uma situação para a compra de ambulâncias. Não me recordo da quantidade, mas acredito eu que era entre 3 e 4 ambulâncias. E também a compra do TFD, que era um sonho da população de Petrolândia, ter conforto para fazer suas viagens, tratamento fora do domicílio aqui da nossa cidade. Então, foi aprovado por vocês a compra desse ônibus. Esse ônibus foi comprado este ano, né, pela prefeitura. Já está aí levando os pacientes para outras cidades. Como foi essa conquista para vocês? Já que o projeto partiu da Casa Legislativa de Petrolândia. André, como a gente conversou agora há pouco sobre orçamento, a parte mais importante e os projetos mais importantes dos vereadores estão exatamente nessas duas coisas que a gente discutiu agora há pouco. Uma é a LDO e a outra é o orçamento. Dentro do orçamento, você tem um orçamento impositivo. O que é o orçamento impositivo? É comum você estar no centro da cidade, nas praças da cidade, e aparecer, no caso, duas viaturas da Guarda Municipal, emenda parlamentar do deputado tal, do senador tal. Aparece ter, por exemplo, 3, 4 ambulâncias, uma emenda parlamentar de tal deputado ou de tais deputados, ou uma reta escavadeira, um trator, ou vários equipamentos desse tipo, que é comum a população ter conhecimento, que são emendas parlamentares dos deputados federais e dos senadores. Exposto em faixas. Isso mesmo acontece com os vereadores. Só que, você que adentrou a Câmara de Vereadores em 2017, você trabalha com o orçamento de 2016. Isso. Então, no ano de 2017, você não teve participação nenhuma no orçamento do ano de 2017. Então, você trabalhou agosto, setembro, outubro, novembro, aproximadamente. O orçamento, a lei de diretrizes orçamentárias de 2017 para 2018, e o orçamento também para 2018. Ressaltando, Evaldo, que dentro desse orçamento vocês fazem uma análise também, né? Não é aquela coisa fantástica como que o município não conseguisse comprar. Ele tem as destinações, né? Tem uma parte que é para infraestrutura, tem uma parte que é para saúde, tem uma parte, por exemplo, quando a gente adentrou lá em 2018, existiu o orçamento, o imposto de 2017, que estava dividido em oposição e situação. Isso. A gente fez uma união, chamamos os vereadores, unimos 11 vereadores, vamos colocar um orçamento impositivo dos 11 vereadores, porque a parte da saúde daria para comprar algumas ambulâncias e daria para comprar um ônibus rodoviário, que é que a gente sonha, que a gente vem brigando na Câmara durante muitos anos, porque é descabível, né, que você já esteja doente, você fazer um tratamento fora do seu município, fora do seu domicílio, lá no Recife, e você pega um ônibus com a cadeira dura, desconfortável, você chega lá mais doente do que você já estava. E a gente tinha a oitiva das pessoas, de você escutar as pessoas, que no momento que o ônibus estava quebrado, que o ônibus que era um ônibus alugado, ou Transione, ou a própria Progresso, que você ia num ônibus rodoviário desse tipo, o conforto era melhor.
Então unimos os 11 vereadores e colocamos no impositivo, na emenda parlamentar dos vereadores, entre outras coisas, aquele ônibus que fica aí, sempre fica, geralmente esse ano não veio ainda, questão da pandemia, mas ficava ali para fazer exame de mama nas mulheres, de várias mulheres, e exame de próstata nos homens. Isso. A parceria com o Senac, que faz parte do impositivo da Câmara, a emenda parlamentar dos vereadores. O próprio ônibus para comprar o TFD, 300 e poucos mil reais. Algumas ambulâncias para destinar para algumas localidades. A reforma da Praça da Quadra 4, que é a praça no centro, que é a única praça do centro que não foi reformada, que é a central e não foi reformada. Essas questões. 2018 passou, nada aconteceu. 2018 a gente repetiu. A gente repetiu o impositivo. E quando foi no ano passado, novembro, dezembro, se não me engano, novembro, chegou um recurso que é o recurso do pré-sal. Algo em torno de 1 milhão e pouco da verba do pré-sal, para o município gastar aqui com questão de infraestrutura, com questão de saúde e tal. Nesse momento a gente fez o quê? A gente convidamos a prefeita, não convocamos, convidamos a prefeita para que ela fosse até a Câmara de Vereadores. Entre os projetos que foram aprovados, aqueles 2 canteiros que estão sendo feitos ali, fazia parte desse projeto de aprovação, uma parte desse recurso era aquele... Os da Avenida... Exatamente, aqueles 2 estão sendo construídos agora. E a outra questão era a questão do TFD, que é o impositivo da Câmara. Recentemente, a gente ouviu colocar a prefeita dizer que não foi o impositivo da Câmara, que foi comprado com recurso próprio. Faz necessário que a gente entenda, que a população entenda o seguinte: o orçamento impositivo e o orçamento propriamente dito, os 2 orçamentos, eles são do município. Nem o orçamento que não é o impositivo é da prefeita, e nem o orçamento que é o impositivo é dos vereadores, é do povo, é do município. Certo? Só que é uma obrigação do município, que o município cumpra com um orçamento impositivo, que já está dizendo o nome, impositivo, que a Câmara está impondo, que o município gaste com aquilo. A gente ouviu a população. Qual era a necessidade primordial da população em relação àquele 1,2%, que é o valor do impositivo? De forma unânime, o ônibus rodoviário para levar os pacientes do TFD para o Recife, e foi unanimidade. Isso a gente tem uma ata feita na Câmara de Vereadores, que a gente vai te entregar na quarta-feira, quando tiver a reunião lá na Câmara, que eu vou passar para você, para quem quiser dar publicidade, uma ata feita de uma reunião que a gente teve na Câmara de Vereadores, que a gente convidou a prefeita, ela foi lá, não foi convocado, foi convidado, e a gente fez a ata, assinada pela prefeita, assinada pelo secretário, pelo jurídico, porque quem estava lá presente, inclusive por mim. Então, o TFD, o ônibus rodoviário do TFD foi comprado com o dinheiro do impositivo da Câmara, mas não foi a Câmara de Vereadores que deu o ônibus, não foi a prefeita que deu o ônibus. O dinheiro do impositivo, a verba do impositivo e a verba do que não é impositivo, todas elas são do município, mas a gente tem como provar que essa questão foi uma conquista, até uma coisa excepcional, até uma coisa, acho que única, que foi exatamente a conquista de ter para a população esse ônibus comprado e que vai rodar e que vai beneficiar muito a população. Evaldo, ainda falando sobre projetos, existiu uma situação da gestora do município durante o debate, promovido pelo blog Petrolândia Notícias, através de sua comissão organizadora. Ela relatou que a existência do projeto de revitalização da Orla, o qual ela também alegou que esse projeto os vereadores do município engavetaram, não aprovaram. O que você tem a dizer sobre essa situação? Alex, é o seguinte, todo projeto que chega na Câmara de Vereadores, como a gente conversou agora há pouco, se o projeto é de fácil compreensão e é bem direcionado, você já compreende o que é que tem ali, não há necessidade de chamar ninguém para explicar. O projeto que chegou lá na Câmara, está com um mês e alguma coisa, está com mais de mês, chegou lá na Câmara, foi apresentado na sessão anterior à última que teve. Ele trata em relação aos quiosques para ser feito ali próximo à prainha, naquela área. Uma concessão de terrenos, uma questão de loteamento, não sei dizer de direito para você se é uma concessão, como é que é. O que acontece? Nós convidamos o secretário do município, na época achamos que era Arthur, não era mais Arthur, já era Paulo Lucena, e convidamos ele para que ele fosse lá até a Câmara de Vereadores explicar como era o projeto. Se o projeto é uma concessão, quem é que tem direito, quem é que não tem direito, quem é que pode concorrer a ter um quiosque desse, quem não pode, o que é que vai ter no quiosque, onde é que vem o recurso, para onde vai o recurso e tal. Até hoje,
o secretário não apareceu lá para dar explicação. Então é estranho a gestora aí no meio de um debate, me dizer que os vereadores estão travando o projeto. Quem está travando o projeto é ela. Você vai ver que amanhã, quarta-feira, na sessão da Câmara, nós vamos convocar. Vamos colocar um requerimento de convocação obrigatória do secretário para ele ir lá para a Câmara, para ele explicar o que é o projeto. A população precisa saber o que é, de que é que se trata, porque isso é um assunto de interesse da população. Para algumas pessoas, de interesse em relação à organização, à beleza do município, e para outras pessoas, a questão de participar, de ter o direito de fazer parte desse comércio que vai adentrar naquela situação ali. Então, sem o secretário explicar o que é o projeto, o que é que significa, quem vai ter direito, quem não vai ter direito, não tem como você aprovar. Mas de antemão, acredito que você já deu uma breve analisada no projeto. Você vê impasses por parte da Câmara? Não tem nenhum impasse. Ela não tem vereadores lá na Câmara, ela só tem 2. Mas só basta o secretário ir lá explicar pra gente o que é. Porque quando ele vai lá explicar, a gente vai dar publicidade, o povo vai ficar sabendo. Isso. Preferencialmente seja numa sessão com você participando, para quem quiser ter o direito, quem quiser e tiver o direito, quem tiver o direito e quiser participar, se é uma compra, se é uma doação, se é os quesitos como teve naqueles os quiosques que estão lá na orla hoje, para o povo saber de que se trata, né? Pode ser até temporária, né? 5 anos, 3 anos. Para isso, se faz necessário que o secretário vá lá explicar o que é que significa o projeto para a gente aprovar. O que não dá para a gente aprovar o projeto no escuro porque a prefeita quer. Entendeu? Então, ela manda o secretário dela ir lá explicar para a gente o que é que eu acredito que se tivesse mandado hoje, quarta-feira já se aprovava em primeiro turno. Então, assim, é você querer fugir pela tangente. A gente entende que aquela orla ali, os canteiros central da orla, ele deveria ter um gramadozinho, ter uns banquinhos, o pessoal que está caminhando ali cansou, parar, sentar no banquinho ali, tá batendo um papo enquanto descansava um pouco e tal. Então, tudo isso que a gente está colocando aqui, os impasses não é da Câmara de Vereadores. O impasse nada mais é do que a prefeita mandar o secretário ir explicar. Você teve um conhecimento, há poucos meses atrás, de 11 projetos que chegaram na Câmara, de crédito suplementar, que é para suplementar o orçamento, tirar de um canto, colocar em outro canto, certo? E deu a maior polêmica que a gente fez reuniões com o secretário, na época foi o secretário, eu discuti até isso na tribuna da Câmara, chamamos a secretária Lívia, convidamos, ela foi, convidamos o contador da prefeitura, ele também foi, compareceu lá, e na ocasião eu perguntei por diversas vezes se a suplementação que se tratava uma parte era de folha de pagamento, uma outra parte para comprar ambulância, que a gente colocou numa ata, está lá na ata, para depois quando comprar as ambulâncias não dizer que foi, não teve participação da Câmara, que como é de comum, está acontecendo com muita facilidade. E na ocasião eu perguntei por diversas vezes, esses projetos que estão aqui é para o pagamento de setembro, e foi me dito várias vezes, não é para o pagamento de outubro, novembro, dezembro e o 13º. Isso quando o projeto ia ser aprovado, uma parte dos projetos que era mais urgente ia ser aprovado na quarta-feira na sessão. Na terça-feira à noite a prefeita fez uma reunião com os servidores e disse que não ia ter pagamento quarta porque os servidores não tinham aprovado os projetos. Então, assim, existe muito uma questão de você querer jogar as questões da prefeitura para a galera. E as coisas não são bem assim. Nada que chega lá na Câmara que é do interesse do povo, pelo menos no que depender de mim, fica travado. Agora, se faz necessário que você vai explicar o que é que você quer com aquele projeto. Não dá para você dizer assim, chegou um projeto e eu vou assinar, balançando a cabeça, sim senhora, sim senhora. Se faz necessário que ela explique o que é, a população entenda, a gente entenda e a gente assine para o bem da população. O que aconteceu nada mais é do que isso. Falta apenas ela mandar o secretário, que eu não posso mandar no secretário, ela manda o secretário lá explicar o que é o projeto para a gente aprovar. Agora, como ela não mandou, quarta-feira, a gente vai apresentar um requerimento lá na casa para convocá-lo, para ele ir obrigado, no prazo de 15 dias. Evaldo, outra curiosidade que a gente tem vários vereadores mudaram de grupo político, mudaram até de partido. O vereador Evaldo continua firme na oposição, ao lado e apoiando o candidato a prefeito Fabiano Marques, não é isso? Então, uma questão de logística, né, Alex? Eu me candidatei a vereador pelo PSD, fui eleito no PSD, a chapa que a gente era coligado era o PSD e o PSL de Jorge Viana. Na época o PSL não tinha a estrutura que se criou nas eleições presidenciais, era um partido comum aí.
Nessa eleição não pode coligar partidos para a questão dos vereadores, mas me candidatei com a chapa majoritária do 14 na outra e continuo no mesmo local. Eu acredito, o pensamento que eu tenho é que a gente precisa mudar o município, a gente precisa modificar a situação do nosso município. Mas você foi tentado para ir para outros grupos. Assim, as questões de tentações, de ofertas, de oferecimento de melhores grupos, até de vantagem de algumas coisas, elas acontecem, mas assim, isso varia de pessoas para pessoas. Eu aprendi a fazer política com meu pai, como já falei isso várias vezes, e entre as coisas que eu aprendi com meu pai, eu aprendi a ter honestidade e a ter ética. O outro ponto da política que você precisa, quem está dentro da política precisa ter um entendimento, é seguir uma linha. Se houve alguma motivação, aconteceu algum evento no meio do seu mandato, durante o seu mandato, ou previamente ao seu mandato, que quebrou aquela linha que você está caminhando, você tem uma justificativa de você passar para o outro canto. Mas se a linha não quebrou, se o pensamento que você está ali continua firme naquele pensamento, o ideal é que você siga lá. Eu estou convicto, falei isso já várias vezes, estou convicto que das 5 duplas que tem aí, que se lançaram candidato, a melhor dupla que existe é a dupla da qual estou fazendo parte. Tenho consciência, tenho convicção que a dupla da gestão, a gestora Jane com o seu vice Anselmo são pessoas idôneas, que Dr. João e o seu vice Lulão são pessoas idôneas, que Jota com Assis são pessoas idôneas, que Dr. Fabiano Oliveira e a professora Cleusa são professoras idôneas, mas a política ela se divide em 2 etapas, Alex. Quem está na política, que ganha a política, ela se divide em 2 etapas. Uma etapa é o palanque político, que, para falar a verdade, são 3 etapas, que é um palanque antes e um palanque durante, né? Você tem um palanque para ganhar a eleição e tem o outro palanque já no meio do mandato, ainda que é o caso aqui, e o mandato propriamente dito. Então, a época do palanque, que é a época de você tomar partido. É a época de você colocar as suas proposições, é a época de você fazer plano de governo, participar de plano de governo junto com a sua majoritária, dar as suas contribuições, no meu caso específico, dar as minhas contribuições, especificamente na parte de educação e na parte de agricultura, na parte de esporte, na parte de cultura, porque a gente entende que nosso jovem precisa de esporte, de cultura e de educação, cultura e esporte, que são as coisas que tiram o jovem das drogas, que colocam o jovem com uma perspectiva de futuro. E essas bandeiras que a gente carrega, você tem que defender durante o seu mandato. Então, assim, saiu o palanque político, desarmou o palanque político, sou oposição, não sou oposição a prefeito, sou oposição à forma como se governa o município, mas desmonta o palanque político e vamos trabalhar. É tanto que eu desafio a prefeita, ou o antigo prefeito Ricardo, me dizer que a gente, em algum momento, ela lançou um projeto para lá para a Câmara, que a gente não aprovou o projeto. Pelo menos esse vereador que está aqui, todos os projetos, com exceção de um, foram aprovados. Há poucos dias no seu blog, no PN Notícias, foi discutido uma questão que até houve um pedido de desculpas a mim em relação às casas populares. E os vereadores da oposição haviam sido contra as casas populares. O professor Evaldo não foi contra as casas populares. Eu fui contra a prefeitura perdoar 350 e poucos mil reais da empresa, do imposto da empresa. Até aí eu não era contra. Agora, o que é que eu fui contra? A prefeitura abria a mão de 350 e poucos mil, 300 e muitos mil, não sei se é 350, 300 e alguns mil reais da empresa, do imposto da empresa que é rica, que tem capital, que tem poder, e colocou esses 300 e poucos mil no IPTU da população. Durante 3 anos, 2 anos, 3 anos, aumento de IPTU que variou, chegou a quase 200% de aumento de IPTU na população. Então, nesse quesito, eu fui contra. E sou contra e serei contra. Toda vez que for beneficiar o poderoso para, em contrapartida, você colocar nas costas para o povo pagar, eu sou contra. Eu sou a favor que você doe o seu dinheiro, que você doe o que você quiser, que é seu, faça quando você quiser. Agora, você doar para alguém e querer trazer as costas do outro para cobrir aquilo ali, eu fui contra. Dentro das indagações que os eleitores fazem, de forma geral, está o papel do vereador. O que é que o vereador faz? Até onde ele pode ir, né? A população sempre tem esses questionamentos. Qual o papel, o real papel do vereador? Então, Alex, dentro do papel do vereador, a parte mais importante de ser vereador são as proposições. Você anda no seu município, eu tenho o costume de andar no meu município, você anda na área rural inteira, você anda dentro da cidade, nas quadras da cidade, você anda nas localidades, você escuta a população, e você vai levar para a Câmara para fazer as proposições que a população anseia. Você vai fazer os requerimentos, você vai fazer as indicações, você vai fazer os projetos que cabe ao vereador fazer.
Papel importante do vereador, um outro papel importante, que é o papel da fiscalização. A gente já colocou aqui em relação aos projetos da LDO e do orçamento. E tem a parte de fiscalizar, que a população às vezes até confunde fiscalizar como se fosse um fiscal de uma obra. Também é um papel do vereador. Existe, por exemplo, questões que você fiscaliza, que você faz uma proposição dentro do município, você faz uma indicação, você faz uma modificação na LDO, você faz uma modificação no orçamento, você faz a indicação, a obra ela começa a acontecer e de repente a obra para. E você adentra-se dentro da fiscalização, você entra com uma ação no Ministério Público, no Ministério Público Federal, onde quer que aconteça, dependendo do tipo do recurso, e alguns dão certo e outros não dão certo. Eu me lembro, recordo muito bem, em relação às creches. Passou durante muito tempo ainda na gestão do Lorival, 2 creches para ser construídas, uma ao lado da escola 1º de julho e uma outra ao lado da escola 6 de março. Essas creches passaram muito tempo sem terminar. A creche da escola ao lado da escola 1º de julho ficou quase pronta, a outra a população acabou que já tinha construído. E ainda na gestão de Ricardo, a gente adentrou com a ação do Ministério Público Federal, foi feito um TAC, adentramos com a ação do Ministério Público Federal em Serra Talhada. O prefeito Ricardo foi chamado lá pelo Ministério Público Federal, assinou um TAC lá, um termo de ajuste de conduta, um termo de compromisso, para concluir a creche ao lado da escola 1º de julho e iniciar e concluir a creche ao lado da escola 6 de março. Poucos dias a gente viu dizendo ali, a prefeita fez tal creche, quem entregou a creche ao lado da escola 1º de julho foi ainda o prefeito Ricardo. Eu me lembro que eu fiz parte do dia da entrega. Que a entrega foi e a outra creche que está lá, que a prefeita poderia ter feito, até hoje está da forma que está lá. Até 2018, um pouco 2019, ainda existia uma quantidade de recursos na conta para dar um início naquela creche e continuar. Tem coisas que você fiscaliza, que você começa a fiscalização, que você encaminha para o Ministério Público Estadual ou Federal e dá certo. Quantas viagens a gente deu no Ministério Público Estadual aqui em relação ao fardamento escolar? E não saía. Chegou um momento que o promotor deu uma canetada e a prefeitura, em tese, seria obrigada a dar o fardamento. Eu me recordo que ela deu uma entrevista, não sei se foi no seu blog ou foi no blog de Assis, que o município não ia dar o fardamento, que não era obrigado. O promotor deu uma outra canetada lá, passou uma recomendação e ela deu uma blusa da farda. Poderia ter dado as duas com os 2 calções, mas deu uma blusa. Isso é um exemplo de coisa que você faz e que acontece. É o exemplo da quadra da escola Jurema. Tenho muito orgulho em dizer que fiz modificações na LDO em relação às quadras poliesportivas do nosso município. Fiz modificação no orçamento, claro que os vereadores aprovaram, na Câmara de Vereadores. Fiz as indicações da construção das quadras poliesportivas cobertas. Fui até criticado no blog na época. Que quadra, tem tanta coisa para fazer, negócio de quadra coberta, eu queria ver quem ia criticar agora. E entre as questões, quem sempre defendeu... Blog, não, os leitores, claro, os leitores. Entre as questões que a gente sempre defendeu na Câmara é a questão da equidade. A gente entende que os munícipes têm que ser tratados da mesma forma, então a gente começou a tratar que não era só as escolas da área urbana que deveriam ser reformadas, que deveriam ser climatizadas, que deveriam ter quadra de esporte coberta. Então a gente conseguiu fazer uma indicação para a Escola Jurema, inclusive nosso amigo trabalha lá na Escola Jurema. A obra iniciou, a obra parou, certo? Entrei com a representação do Ministério Público Federal, posso lhe passar o número do procedimento que foi aberto lá, um procedimento preparatório. O Ministério Público Federal chamou a gestão de alguma forma para a responsabilidade, a obra retomou e terminou e está lá, a quadra de esporte concluída, bonitinha, para ser utilizada pela população. Existem outras situações que você encaminha e não dão certo. Caminhamos muitas e muitas vezes junto com os guardas municipais que foram aprovados no concurso público. Você é testemunha disso. Entraram com ação na justiça, inclusive ganharam algumas questões na justiça, mas o município prefere pagar a multa do que deixar as coisas acontecer. Então tem coisa que a gente faz, que a gente começa a andar, que a gente corre atrás, que a gente fiscaliza e que dá certo. E tem coisa que o município simplesmente, por não querer ou até mesmo por não poder, que eu não vou também estar só colocando aqui que é porque não quer, que não é possível que seja só porque não quer, não acontece. Finalizando esta entrevista, gostaria de lhe agradecer novamente, Evaldo, por nos concedê-la e também agradecer ao nosso público de Petrolândia e região que está nos acompanhando neste momento e gostaria também de pedir que você fizesse suas considerações finais, deixassem sim uma mensagem para a população de Petrolândia. Não, Alex, eu que agradeço novamente o convite. Nós estamos em um ano eleitoral,
Como falei agora há pouco, chegou a hora do palanque, nós estamos em cima de um palanque eleitoral, nós estamos a 6 dias das eleições. Domingo nós teremos as eleições que vão decidir o futuro dos nossos próximos 4 anos, o futuro do nosso município durante os próximos 4 anos. Se faz necessário que as pessoas votem consciente, que as pessoas busquem votar da melhor maneira possível, que escolham os melhores candidatos. Estou colocando novamente o meu nome para ser avaliado pela população. Estou confiante em relação à minha eleição. Eu trabalhei durante os 4 anos, fiz o meu trabalho da melhor maneira possível. Aquilo que eu me comprometi em fazer e que eu podia fazer foi feito, aquilo que eu não pude fazer não aconteceu, aquilo que dependia de mim foi feito. Estamos com o mesmo número. Na eleição passada, nosso número é 55777 e agora novamente a gente está com o mesmo número, 55777. Na eleição passada tivemos com a majoritária com o 14, com a dupla Fabiano Marques e Rogerinho. Então, novamente com a dupla Fabiano Marques e Rogerinho. Esperamos que domingo, o que a população decidir, que eu espero que decida de forma consciente, seja o melhor para o município. Eu, particularmente, não tenho dúvida que o melhor para o nosso município é 14 para prefeito e 55777 para vereador. E agradeço a todos os ouvintes e que, se Deus quiser, tudo vai dar certo. A gente tem que entregar as coisas no plano de Deus. A gente faz o nosso trabalho, faz a nossa parte, corre atrás das coisas, mas sabendo que a gente tem sempre alguém que nos comanda, alguém que está acima da nossa cabeça, está acima da nossa própria vida, para nos iluminar, para nos dar inteligência, para nos dar o entendimento, para nos dar o discernimento, que são questões imprescindíveis para que a gente possa legislar, para que a gente possa representar o povo, para que a gente possa trabalhar junto com o povo durante 4 anos, que 4 anos sofrendo é muito tempo. Eu espero que os 4 anos que venham por aí sejam anos vindouros, sejam anos de progresso e anos em que o nosso jovem consiga estudar, que a nossa criança consiga ter fardamento, que o nosso jovem que quiser fazer uma faculdade ou um curso técnico profissionalizante tenha, de certa forma, por dizer, a parceria do município, que haja um investimento do município em relação a isso. Quero muito que os munícipes tenham melhoria na qualidade de vida em relação à saúde, que os munícipes não precisem estar demorando 1 ano, 2 anos para se fazer uma ultrassonografia, que os pacientes do TFD, os pacientes que fazem hemodiálise em Paulo Afonso tenham um transporte de qualidade, que a gente inclusive colocou ano passado a compra de um micro-ônibus para fazer o TFD, estamos colocando novamente para se comprar o ano que vem, haja visto que esse ano a prefeita não cumpriu com essa parte, e que uma parte importantíssima para finalizar, o nosso município ele é restritamente agrícola. O que movimenta o nosso município, a economia do nosso município é a agricultura. Então que o próximo gestor, que eu espero que seja Fabiano Marques e Rogério, eles olhem para o agricultor, eles olhem para a agricultura com bons olhos, eles olhem pelo menos de início, rapidamente, para as estradas do nosso município, para os acessos dos produtores do nosso município, para que o nosso agricultor consiga produzir. Que eles vão atrás do INCRE, atrás da Codevasf e desmistifiquem essa questão da terra no nosso município, para que os agricultores tenham o documento das suas propriedades, para que quem quiser tomar algum empréstimo possa tomar os seus empréstimos, consiga produzir, consiga gerar emprego, para que o nosso município venha se desenvolver de uma forma boa, não só para quem está governando, mas principalmente para quem vai ser governado.